Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Vocês estão em casa. Glória a Jesus. Queridos, é tão bom poder estar com vocês, conversar um pouco com vocês acerca das coisas do reino de Deus. É tão bom podermos viver esse tempo em que podemos, sim, pela fé, desfrutar das coisas do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, dá a impressão que, à medida que alcançamos a compreensão da palavra e absorvemos as bênçãos divinas, dá a impressão que, de algum momento, parece que está se afunilando de tal maneira em que as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos dilemas insistem em se apresentar como sendo maiores do que a nossa própria experiência com Deus. E é uma luta, porque nós somos alvejados diariamente por nós mesmos. A maior batalha que todo cristão enfrenta é dentro da sua própria alma. E a partir da sua alma, para o exterior. É dentro de nosso coração que se encontra todo esse emaranhado de dificuldades, de dúvidas, de incertezas. E que em algum momento essas incertezas se apresentam e dizem: e aí, não falei? Né? E parece que esse não falei fica sempre querendo nos alcançar. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia coisa nenhuma. Mas a incerteza, a dúvida nos provoca, nos envolve, nos chacoalha. E o Senhor nos convida a experimentar algo diferente. Em pouquíssimo tempo, eu vou te dar uma síntese que posso eu até voltar a falar com vocês acerca desse que irei convidar vocês a ver agora, que para mim é uma das palavras ou dos conteúdos mais profundos do que já estudei. Pode ser naturalmente para outros entendidos que estão aqui, simples, mas conhecendo a minha fraqueza, é de fato verdade muito. Então abre comigo a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 1, naturalmente, como eu disse já, o tempo não me permite ir muito além. Mas ao menos pontuar a você o que essa lição significa, eu farei. Aos Efésios capítulo 1 e o versículo 15. Nós vamos iniciar no versículo 15 e vamos terminar no versículo 2 do capítulo 2. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou
assentou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém. Como nós estamos trabalhando, conhecendo as riquezas do reino de Deus, e é impossível conhecer essas riquezas se não for através da maestria do Espírito Santo, pois toda a riqueza do reino de Deus se encontra na palavra que o mesmo Espírito inspirou os santos homens que escreveram a deixar aqui suas frases e testemunhos. Perceba que é dentro dessa maestria do Espírito que a gente precisa avançar. E a gente vem falando sobre ele, como ele atua, o poder maravilhoso do Espírito Santo que está à disposição de todos nós. E hoje eu quero tentar te mostrar essa fonte riquíssima e a grandeza desse poder. E que nós desconhecemos, e por desconhecer, não vivenciamos. Não permitimos que ele opere em nós de maneira poderosa e atuante e contínua. Então, permita tentar te levar algumas coisinhas básicas, mas vou concluir essa introdução no horário. Falando acerca do Espírito Santo, que é determinante para nós aqui. Perceba que o apóstolo Paulo nos leva à conclusão de uma visão de onde estamos em Cristo hoje, no mesmo capítulo 1, quando ele, no versículo 13, nos assegura, como já ensinei a vós outros aqui, que quando ouvimos essa palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, e tendo crido nesse evangelho, fomos então selados com o Espírito Santo da promessa. O que ele está dizendo aqui através da palavra selados é que o Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles que creem. E habitando, ele deixa como que uma marca registrada, como que agora é uma propriedade particular. E que aquilo que habitava dentro do nosso coração antes de Jesus não pode voltar mais a habitar enquanto o Espírito Santo estiver habitando aqui. De sorte que essa casa precisa ser governada pelo Espírito Santo em sua totalidade. Do momento em que Paulo ensina-nos isso, e de que ele habita já em nós, essa habitação do Espírito Santo começou com o ato de convencimento. Para que ele pudesse habitar em nós, ele nos convenceu de que éramos pecadores. Nos convenceu de que a justiça de Deus nos puniria e que Jesus se fez justiça para nos justificar. Ele também nos convenceu de que se não nos arrependermos e não permitir que a justificação do Cristo nos alcance, seríamos, portanto, alvos do juízo divino. Juízo esse que já está determinado a todo aquele que não crê, conforme disse Jesus em João 3,17, que aquele que não crê já está condenado. Então perceba que essa sentença já fora dada. E o Espírito Santo nos convence que a gente pode escapar dela. É claro que ele não nos manipula, ele nos convence. Perceba que convencimento é uma insistência. E essa insistência vai indo de tal modo, à medida em que eu vou abrindo a minha mente para a compreensão dessa insistência, é que eu vou entendendo esse convencimento. Agora, eu posso simplesmente ignorar a sua voz, posso rejeitar de bom grado toda palavra que vier, posso dizer, eu já tenho a minha religião, eu não quero nada disso. Não quero me envolver com esse negócio de Jesus Cristo ou de evangelho, nada disso. É uma opção que eu tenho. Porque, do contrário, o Espírito manipularia a mente das pessoas, então. Então não seria conversão,
seria lavagem cerebral. E ele não faz isso. Ele simplesmente mostra onde de fato eu estou. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2 do capítulo 2, dizendo onde nós estávamos, onde nós andávamos, no mesmo caminho daqueles que não creem estão andando agora. Como ele mesmo diz, os filhos da desobediência. Andávamos lá. O detalhe é que a gente não conseguia ver o que a gente vê hoje. Talvez eu esteja falando com pessoas que, assim como eu, de vez em quando se lembra das peripécias malignas do passado. E eu me sinto envergonhado. E eu me pergunto, como é que eu tive coragem de fazer aquilo? Mas o que eu tinha na cabeça de viver como eu vivia daquela forma? Talvez outros irmãos aqui já tiveram esse mesmo sentimento. Como pode? A gente até algum momento acho que eu era muito burro para viver isso. Sei lá, ou meio malucão, não dá para entender. E a gente fica irado porque às vezes fizemos tolices, idiotices, imbecilidades que até o cara mais burrão não pratica. E isso nos deixa um tanto que envergonhados. Mas quando você olha para essa natureza do texto, ele nos ensina que antes os nossos olhos estavam vendados, a nossa mente estava bloqueada, o nosso entendimento estava contaminado e poluído pelas coisas do maligno. É como, por exemplo, se o nosso HD espiritual estivesse contaminado por um vírus, e estava. E esse vírus foi o maligno que colocou. E o Cristo é o antivírus. Ele nos formata o nosso HD, de maneira que imprime novas coisas. E a gente passa a ver o que a gente não via antes. A gente passa a ver o estado que a gente estava antes. E como podemos viver agora. Essa é a atuação do Espírito Santo. Se não, perceba o que Jesus ensina no Evangelho de João. Vem rápido, por bondade, comigo, por favor. O Evangelho de João nos dá de maneira claríssima o modo como ele trabalha. No capítulo 16, conforme você vê, e o versículo 13 diz assim, que quando o Espírito da verdade viesse, ele guiaria em toda a verdade. E disse Jesus mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Perceba que Jesus está dizendo que é o Espírito Santo que traduzirá ao nosso coração as verdades que ele já havia dito. Ele que revelaria todo esse conteúdo que Jesus deixou de maneira clara e até disse aos discípulos, olha, eu não posso nem dizer tudo agora, porque vocês não compreendem. Mas quando ele vier, ele vai revelar a vocês isso. Ele vai desnudar todo o conteúdo bíblico. E é essa oração que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, Senhor, eu quero que aquilo que Jesus disse se cumpra na vida dessa igreja. Que esse espírito ministre no espírito humano, uma vez que o espírito humano se abre para o conhecimento. E a verdade é que vivíamos, sim, em uma total escuridão. Se não, percebam o que a Bíblia nos ensina acerca dessas coisas. Venha comigo, por favor, em 2 Coríntios. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala de como vivíamos. E era a nossa situação dramática. No capítulo 4, e o versículo 3 e 4, Paulo diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que a gente vivia numa total obscuridade de entendimento, ignorância de entendimento.
É por isso que o diabo é chamado de príncipe das trevas. Ou seja, é o senhor da ignorância. A ignorância traduz-se escuridão, impossibilidade de ver. E é isso que ele faz com o ser humano. Ele cega o entendimento. Ele bloqueia a capacidade de compreensão. Ele saca toda palavra que cai ao ouvido, como aquela ave que comeu a semente que Jesus, em Mateus 13, ensinou na parábola do semeador. Ele sufoca a palavra com as suas nocivas resenhas, para que a palavra não germine, não frutifique. Portanto, vivíamos nesse estado de total endurecimento de nossa mente pela capacidade que o maligno tem de nos cegar. É por isso que no mesmo 2 Coríntios, lá no capítulo 10, veja o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 4, de igual modo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo é que o sucesso de nossa missão se dará quando a gente conseguir, em intercessão, através da ministração do Espírito Santo sobre a vida daqueles pelo qual a gente intercede, a mente deles seja aberta e o entendimento venha de maneira prática do Evangelho. E a gente fica um tanto que pasmo, porque os senhores e as senhoras sabem que o convencimento do maligno não é tão bom assim. Que ninguém tem o poder de argumentar e convencer as verdades do Evangelho, tal qual o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele perscruta os segredos de Deus. Ele sabe o que tem dentro do coração de Deus, o Pai, bem como o que tem dentro do coração de Deus, o Filho. E sondando isso tudo, ele sonda o nosso coração e ministra o que tem do Pai aqui dentro, entende? De acordo com essas fraquezas humanas que possui. Agora perceba que essa notoriedade da sabedoria do Espírito Santo em ministrar a nós é em contraste enorme com a capacidade que o maligno tem de convencer. Mas como ele consegue convencer mais pessoas do que o Espírito Santo? Não é uma coisa estranha? Como que o mundo está perdido dessa forma, na ignorância, e a gente, até os próprios cristãos, têm dificuldade de compreender a beleza do Evangelho? Parece que lutamos contra a nossa própria ignorância. E se nós, em algum momento, lutamos contra a nossa própria ignorância, como poderemos tirar a venda dos olhos dos reais ignorantes? Então eu percebo que não é que o diabo seja um excelente vendedor melhor do que o Espírito Santo. Se a salvação fosse um produto, e de igual modo a condenação fosse outro produto, dá a impressão que o diabo é um vendedor master. Não é? Está no topo, porque ele convence muito mais do que o Espírito Santo. Pelo menos em proporção, dá essa impressão. Mas não é que o Espírito Santo tem menor poder de convencimento e o diabo é melhor de argumento. É que a clientela do diabo é menos informada. A clientela que ele tem pouca vontade de conhecer o produto que ele está vendendo. Portanto, é fácil vender para quem não pergunta para que serve isso. Logo, perceba que, em razão de não conhecermos essas coisas todas, até nós, os cristãos, deixamos de usufruir da bondade e misericórdia de Deus pelo simples desconhecimento do conteúdo de sua palavra. Perceba, portanto, que precisamos que esse Espírito nos ensine e nos conduza a entender todo esse contexto e aplicar isso em nossa vida.
É por isso que o apóstolo Paulo começa o texto dizendo que ele ouviu falar da fé pujante dos Efésios, dos irmãos de Efésios. Perceba que era de fato uma fé viva, uma fé real, uma fé que suportou inúmeras coisas que não há tempo aqui para me te contar. Entretanto, diz o apóstolo Paulo que por causa dessa fé, ele não para de dar glória a Deus, porque o fruto da fé dos Efésios promoveu inúmeras outras igrejas e inúmeras outras ações para o evangelho. Por isso, em razão disso, ele escreve que passa muito tempo orando para que aquilo que já é bom se torne melhor. Para essa gente que está cheia de fé em Deus, que já possui frutos dignos de louvor ao Senhor, possa agora ter uma mente mais aberta para o entendimento real do que tem guardado para eles. E da mesma sorte, o Paulo espera que isso aconteça conosco. Que a nossa mente, de igual modo, seja aberta para que possamos compreender o que está reservado para nós e desfrutar disso. É por isso que ele diz que ora ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, como quem está dizendo, o Senhor absoluto de todas as coisas, aquele que tem a base de tudo, e diz que vos dê no seu conhecimento, a saber, no seu cabeçãozinho, no seu intelecto, lá na sua ciência, na sua consciência, no mais profundo do nosso ser. Ele disse que desperte esse espírito de sabedoria e de revelação. A palavra sabedoria, já vos ensinei aqui, que ela significa não só ter conhecimento de algo, mas saber utilizar algo. É ter o conhecimento associado à prática do que se faz. Sabedoria é, portanto, adquirida não só através de conhecimento, mas muito especialmente pela vivência desse conhecimento. Logo, perceba que ele está dizendo que a nossa mente deve se abrir para que a gente saiba como fazer, como aplicar esse conhecimento revelado que vier a nós. E ele diz que a nossa mente deve ser absorvida pela sabedoria e pelo espírito de revelação. O que significa o espírito de revelação? É como se tivesse com a nossa alma latente, faminta e desejosa por aquilo que destila da graça do Senhor. É como se estivéssemos com uma fome ardente, terrivelmente ardente. E só quem passou fome, ou quem tem uma fome terrivelmente ardente, sabe o que significa o teor desse espírito de revelação. É a necessidade de receber algo que vai te trazer vida. Do contrário, o seu corpo já esvai diante da morte. É como se o meu espírito estivesse como aquela terra seca, em um rio seco, caudaloso, mas seco, que vira aqueles torrõezinhos quadradinhos, sabe? Que a gente fazia brinquedos com aquilo quando criança. Mas aquela terra seca, anelante por uma gota d'água. Eu me lembro de uma cena lá no Mali, quando percebi a lágrima de um pastor. Ele chorou porque eu recusei a oferta que ele estava me dando de um fragmentozinho de carne de ave que ele havia colocado no pratinho. Todos estavam comendo, mas no meu pratinho ele colocou um pedacinho assim, pequenininho, parecia a ponta da asa de um bichinho, sei lá. E ele desfiou aquilo tudo assim, era um tanto de arroz que cabia na palma da mão, e ele desfiou tudo aquilo e mexeu e me deu. Eu digo, não posso comer isso. Não é porque eu estava com nojinho da mão dele, se bem que a mãozinha dele estava muito sujinha mesmo. A unha estava extremamente carregada de coisinhas embaixo, assim, pretinho. E eles usam uns unhão grandão, negócio fervoroso. Tinha uma colmeia de bactéria. Mas a minha
caixa aqui já é preparada para essas coisas. E ele mexeu tudo aquilo, eu disse, não posso comer isso. Posso. Eu empurrei de volta para ele. Aí ele diz, oh, não. Alaca do banheiro, alaca do banheiro. Ou seja, come o senhor, é uma oferta. Come o senhor. Aí eu, não, alaca do banheiro. Come você. Você merece comer. Eu digo, eu não mereço comer essa carninha. Você só tem arroz. E você colocou essa carninha para mim. Você merece comer. Você que tem que comer. Aí ele balançou a cabecinha assim e disse, oh, não. Alaca do banheiro, you. Você tem que comer essa comida. Aí eu de novo, empurrei de novo, eu digo, em nome de Jesus, você tem que comer. Você merece. Você é o pastor aqui. Aí ele chorou. Achou a cabecinha e chorou compulsivamente. Eu me lembro dessa cena porque eu vi a lágrima descendo do rosto dele, lágrima grossa, quando ela caiu na areia do deserto do Saara. Dava a impressão que a areia fez assim, ó, na gota d'água, que ela sumiu. Entende? É isso aqui que significa espírito de revelação. Quando a palavra é destilada e o teu espírito faz isso. Eu quero. Não é quando a palavra é empurrada dentro da sua mente. É quando o teu espírito está tão faminto e você diz, eu necessito, senão eu morro. Concluindo a história, Mohammed, quando ele chorou, aí ele levantou o rostinho todo molhado, e ele disse em tamaché, uma outra língua, esse que ele estava falando é um crioulo fácil de aprender. O pastor Paulo Locatelli traduziu e ele disse assim, isso aqui é tudo que eu consegui guardar para oferecer ao meu Deus de oferta. E você é servo dele, representa ele aqui. Se você não aceitar, então Deus me rejeitou. Como você não come? Eu te confesso que foi o bocado de arroz mais difícil de engolir que eu já comi. Não que estivesse ruim, mas por causa daquela devoção, daquele sentimento que ele tinha. Entende? Era a oferta que ele tinha separado para oferecer. No dia que eu, como servo, Deus estaria recebendo. Então eu comi. É, portanto, aquela areia seca, faminta por essa revelação da palavra. E se tem alguém faminto por derramar a palavra, é o Espírito Santo. Ele quer pegar tudo isso aqui e iluminar o nosso entendimento. Sabe quando a sua casa fica iluminada nas luzes de Natal? Ele quer tornar a tua cabeça com milhões de LEDs de revelação da palavra, iluminando o seu entendimento. E quando está iluminado, o diabo não chega, porque ele não suporta a luz. Veja que Paulo também diz que ele tem orado para que não só o Espírito se torne faminto pela revelação da graça de Deus, mas ele ora também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Porque não basta você buscar o conhecimento. Paulo está dizendo que você tem que entendê-lo. Você tem que compreendê-lo. Se não perceba, vem comigo num texto bíblico. Olha o que Jesus afirma. Isso é muito sério. E é por isso que o mundo está como está. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e o verso 14 diz assim: e neles, isto é, nas pessoas, se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis.
pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os olhos, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E o verso 19, ele diz assim, explicando a parábola: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. O problema está aqui. Por isso que o apóstolo Paulo está orando pela igreja em Éfeso e consequentemente por nós, e era o desejo do coração dele que fôssemos de igual modo iluminados, para que o nosso entendimento possa não só receber e agarrar o conhecimento com a fome de nosso espírito de revelação, mas permitir que esse conhecimento se transforme em algo palpável a ponto de nós compreendermos e sabermos o que tem aqui dentro. É esse tipo de conhecimento que Paulo está dizendo que o Espírito quer dar. E ele está orando para que não haja resistência no nosso entendimento, para que as nossas filosofias, ideologias, as nossas coisas humanizadas não contraditem aquilo que a palavra diz. Que a nossa razão seja extinguida diante da razão do Senhor. Que o meu eu, o meu achismo, desapareça diante da certeza da palavra. E quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis até para responder. Quando as pessoas geralmente me perguntam acerca dos temas polêmicos, seja homossexualidade, seja política, seja aborto, seja o que for, eu não fico tecendo argumentos filosóficos científicos. Primeiro, porque eu não sou gabaritado para isso. Segundo, porque geralmente as perguntas são feitas assim: pastor, o que você entende sobre isso? Qual que é teu pensamento sobre isso? O que o senhor acha sobre isso? E a minha resposta é uma só: olha, eu não acho nada. Eu não penso nada. Mas por que não? Porque eu não tenho mais pensamento. Meu pensamento é o do rei. Então eu posso falar para você o pensamento do meu rei. E o pensamento do meu rei está na palavra. É assim, 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 assim. Ah, mas isso aí é Bíblia, isso aí é religião. Eu digo, é o pensamento do rei. Eu não tenho. Mas e o teu? O meu, acabei de dizer que eu não tenho mais. Que eu já não vivo mais eu. Agora eu vivo o pensamento do rei. Quer discutir? Não tem como discutir, porque você não vai botar o teu argumento. Você entende? Fica mais fácil. O cara quer puxar sardinha, fica mais fácil, irmão. Vou perder tempo com quem não quer aprender. Agora perceba que o Paulo está dizendo que nós não podemos permitir que nossa mente bloqueie essa enxurrada do saber, da grandeza do Espírito. E ele diz que se isso fizermos, se nós recebermos do Senhor esse espírito de revelação e de sabedoria, e abrirmos os nossos olhos do entendimento e o Espírito iluminar essa compreensão, então iremos compreender a esperança da nossa vocação. Eu não tenho condições alguma de te levar aqui. Não posso continuar. Mas também ele vai mais além, e ele diz que a gente precisa conhecer quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha aí para quem está ao seu lado e pergunta aí. Escuta. Falei, meu irmão, o que é a esperança da sua vocação? Você sabe sobre isso? Se alguém chegar a você lá no teu trabalho, você está evangelizando e o caboclo te perguntar: escuta, qual que é a esperança da sua vocação? Como é que é mesmo? Rapaz, acho que vai chover amanhã, não estava calor hoje pra caramba?
Aí a gente tem que mudar de assunto. Ou se a pessoa perguntar uma frase um tanto que mais contundente. Ok, então quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Escuta, qual é a riqueza da glória da herança de Deus em você? É difícil, não é? Tenta responder para você aí mesmo. Isso aqui é extremamente importante. Por isso eu não vou soltar fragmentos. Não posso fazer. Eu quero te convidar para na próxima quarta mergulhar nisso aqui. Por quê? Quando você descobrir essa atuação na sua vida e perceber essa riqueza da glória como herança na sua vida, você vai começar a compreender o que Paulo diz à frente. Permita-te mostrar. Ele diz assim, olha, você vai descobrir essas duas coisas, mas você vai descobrir qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Agora, aqui o manto é diferente. Qual a suprema grandeza do poder de Deus para você? Uau, vocês querem saber isso? E ele não deixa só nessa, já tem 3 coisas imensamente profundas como um oceano aí. E ele diz mais. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Resumindo, para te mostrar o que iremos mergulhar. Ele está dizendo assim que a gente vai mergulhar numa dimensão de entendimento daquilo que está à disposição de nosso ser e que até agora a maioria de nós não experimentou. Porque ao fato de desconhecer e ao fato de não crer, como ele disse aqui. Essas duas coisas estão juntas, porque eu só posso crer naquilo que é de fato e verdade revelado dentro de mim. Por isso que ele diz que esse poder se manifesta de maneira atuante sobre os que creem. Agora, de que poder Paulo está falando? Ele diz que é o poder que manifestou em Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Pergunta aí para o irmão que está pertinho de você. Quem foi que fez essa proeza? Hã? Viu? Alguém poderia dizer, foi o Pai. Outro poderia dizer, foi o próprio Jesus que se ressuscitou sozinho. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o ressuscitou, o tirou das ânsias da morte. Porque o Espírito Santo é a manifestação personificada do poder de Deus. Tudo que Deus fez de operação na terra, Ele fez por meio do Espírito Santo. E eu vou te mostrar isso desde o Gênesis. Então vamos longe. É esse poder que o Espírito Santo manifestou em Jesus. Esse mesmo poder. Esse mesmo. Gente, esse mesmo poder. É incrível, não é? Esse mesmo poder, o apóstolo Paulo está dizendo, quer manifestar em você. Está à disposição de nós. Esse mesmo poder. Manifestar no dia a dia. Manifestar nas coisas difíceis, impossíveis. Mas manifestar também nas coisas simples. Manifestar nos seus relacionamentos. Manifestar nos seus desafios pessoais. Manifestar nos seus dilemas financeiros. Manifestar nas suas dúvidas espirituais. Esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus, e não somente isto, de maneira intensa iremos ver onde esse poder colocou Jesus. Uau! E é isso que a gente precisa mergulhar no texto. Porque o Paulo segue e nos ensinando que esse mesmo poder que atuou em Jesus está
querendo atuar diuturnamente na nossa vida. Por quê? Porque esse mesmo poder elevou Jesus ao mais alto nível, acima de todo poder, todo principado, toda autoridade, todo governo, todo domínio, todo império, tudo que existe. Ele está acima de tudo. E que Paulo conclui dizendo que uma vez que esse Espírito que quer manifestar em nós, colocou ele nessas alturas, é o mesmo Espírito que quer nos fazer compreender que podemos estar sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, vivendo essa dimensão de poder. Temos que compreender isso. Porque, do contrário, todas essas riquezas que estão manifestadas nas regiões celestiais não podem ser absorvidas por nós no mundo físico. Então, Paulo está dizendo, eu não vou parar de orar por vocês. É como quem quisesse dizer assim, porque aquilo que eu estou experimentando, que eu estou vivendo há 30 anos, eu quero que vocês vivam também. E quando a gente ouve a palavra poder do Espírito, o que vem na tua cabeça? Não é? Vem o humano, vem o reteté, vem, não é? É também. Faz parte de manifestações visíveis. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. É apenas a gota do oceano. O verdadeiro fluir do poder do Espírito está imensamente além disso. Ele transforma o seu status quo de espírito, a sua maneira de viver. É como se vivesse no mundo de trevas extremamente iluminado. Uau! É navegar em meio à tempestade, cantando uma canção como se estivesse em uma lagoa parada. É estar nadando em meio a grandes tormentas como se estivesse deitado num pedalinho. Esse estado de compreensão que o Espírito Santo quer nos levar. Essa vida imensamente feliz em Deus, que é capaz de suportar as mais difíceis agruras, mesmo que estas agruras nem todas terminem em vitórias, justamente porque a dimensão cujo Espírito está vivendo pela palavra revelada faz ele perceber que o melhor sempre está no Senhor. É por isso que às quartas-feiras a gente tem tentado te convidar para conhecer a palavra. Como disse Jesus, conhecerdes as Escrituras. Um dos profetas disse, o povo se perde por falta de conhecimento. E é isso mesmo. O mundo está como está, porque ignoraram a luz. Disse João que a luz veio ao mundo. E os homens viram a luz. E os que conseguiram crer na luz, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A luz era o unigênito Filho de Deus. Jesus, o Messias. Uau, que maravilhoso. Concluo essa meditação retratando uma entrevista que assisti há alguns anos atrás de um filósofo muito inteligente chamado Mário Sérgio Cortella. Gosto muito desse cara. Ele tem boas ideias. Já li acho que uns 10, 12 livros dele, tenho em casa. Ele é muito bom. Diferente de Pondé, que é um malucão, diferente do Karnal, que é carnal mesmo. Esse, embora não seja evangélico, mas ele tem considerações importantes. E na entrevista alguém perguntou a ele, escuta, o que faz Jesus ser diferente dos outros Messias que vieram ao seu tempo? E justamente, no tempo de Jesus,
Dezenas de outros messias nas mesmas características trilharam a terra. Alguns fizeram sinais, outros pregaram de igual modo. Então, é por isso que há a estupenda luta do Jesus histórico, por causa dos muitos outros Jesus que apareceram. Jesus mesmo, né? Henri Cristos da vida. Qual era a diferença? E ele, na sua sabedoria, disse: a diferença era simples, única e radical. Qual? Jesus, o verdadeiro Messias, as palavras dele permanecem até hoje. Nenhum outro permanece, mas as palavras dele permanecem até hoje. E é verdade. Ele continua o mesmo. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou bem. Então, onde ele está agora? Aqui, presente, me ouvindo, ouvindo você, aí dentro, te enchendo, querendo te abastecer, faminto, para que você tenha acesso àquilo que ele já conquistou. Como um pai dizendo: filho, eu já te dei. Entende? Eu já dei tudo. É isso que a gente precisa compreender para que a nossa fé funcione. Esteja em pé, em nome de Jesus. Quero terminar essa meditação te dizendo que, ainda que as ignorâncias da vida, ainda que as setas inflamadas, ainda que os vales, ainda que as tempestades, ainda que os apontamentos das crises se apresente a você como um grande vilão, e ainda que o diabo possa bater no peito, rugir como um leão, se mostrar a você diariamente como aquele que vai te derrotar, saiba disso. Ele não passa de um valente vencido. Gosto de pensar que o maligno ruge como um leão, mas não passa de um gatinho. Tem a aparência grande como um jacaré, mas não é mais do que uma lagartixa. Faz barulho igual um trovão, mas não é mais do que uma lata vazia. Não podemos dar crédito a quem não tem, nem expectativa para quem já está derrotado. Mas eu posso olhar para você e te dizer: tenha expectativa, porque o Senhor te fez um vencedor. Aliás, disse Paulo, mais que vencedor. Por quê? Porque em Cristo você não venceu só a sua carne, não venceu só o diabo, não venceu só a si mesmo. Em Cristo você venceu o mundo e todas as suas tentações. Ele te fez assim. Então, saia daqui esta noite crendo que o mesmo Jesus que operou no passado é o Jesus que quer te levar a dimensões da compreensão de sua palavra e quer operar no seu presente. Quantos já viveram, viram ou presenciaram de alguma maneira algum milagre de Jesus? Levante a mão. Todos aqui. Não tem uma só pessoa. Então, quando a dúvida chegar, use o recurso da memória. Te lembre o que ele fez ontem. Quando a dúvida de hoje disser: tá vendo como é que tá difícil para você? Olha para a dúvida e diz: olha aqui na minha memória. Tá vendo o que ele fez ontem? Tá vendo como ele atuou ontem? Tá vendo como ele curou ontem? Lembra quando ele moveu tudo a seu favor ontem? Então, é isso aí. E o que tem a ver isso comigo? Bom, ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente.
Entende? Ele pode suscitar o milagre do passado só para fazer você viver a expectativa no presente. Se você quiser fechar seus olhinhos agora. Paizinho querido, eu estou apaixonado por tua palavra. Meu pedido a ti, Senhor, é que ela se revele não só ao meu coração de maneira infinita, mas ela se revele ao coração de cada pessoa que está aqui esta noite. Que a tua palavra possa jorrar como uma fonte inesgotável, como um rio que abastece cidades. Que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração aqui. E uma vez encontrada, Senhor, ela possa frutificar de modo tão abundante que de fato essa igreja venha viver as promessas que o Senhor fez a ela. Pessoas que estão aqui hoje, Senhor, orando comigo agora, te amam, têm te adorado, têm te servido, feito o que podem para estar aqui, feito o que podem para viver o evangelho em suas casas. Mas pessoas como estas, Paizinho, também estão cansadas, são alvejadas dia e noite. Suas mentes, Senhor, são, como diz o apóstolo Paulo, colocadas diante da morte o dia inteiro. Atacados sem misericórdia. Atacados com acusação, Senhor. Atacados com ofensas, atacados com dúvidas, atacados com incredulidades, atacados com tanta coisa, Senhor. Então eles são vencedores, mais que vencedores, porque têm vencido isso, Senhor. E têm vencido porque o teu Espírito está dentro deles. Mas eu te insisto e lhe peço, Paizinho, tira-os desse vale. Tira essas pessoas dessas crises. Tira essas pessoas desse marasmo espiritual. Tira essas pessoas dessa situação financeira terrivelmente frágil. Senhor, mas capacita-nos a ser os detentores das tuas bênçãos. Capacita cada irmão aqui, Senhor, a estarem aptos a receber todo o poder que o Espírito Santo quiser ministrar em todos os nuances da vida de cada pessoa aqui. Ministra-nos em nós de maneira que nos tornemos aptos, Senhor, capazes de recebermos a sua bênção e guardá-la de maneira poderosa. Ensina-nos a reter o seu poder, de maneira que não venhamos a perder a unção quando as recebemos. Nos ensina a preservar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ensina a valorizar aquilo que temos recebido. Pois justamente nossos olhos são colocados, Senhor, naquilo que já perdemos e não naquilo que ainda temos. Por isso eu te peço agora, nos ajude, cada pessoa que está aqui, que esse princípio de palavra seja agora, Senhor, estabelecido na mente de cada pessoa. E eu faço aqui diante de Ti a oração do apóstolo Paulo. Que os olhos do nosso entendimento se abram, Senhor. E que venha sobre nós, sim, sobre o meu espírito, um quebrantamento. Em que meu espírito seja cheio de sabedoria e de inteligência para compreender a Tua palavra. E que nosso espírito seja cheio de sabedoria e inteligência para absorver e entender a Tua palavra. De tal modo que possamos sim vivenciar todo o poder reservado ao que crê. Assim eu quero te pedir agora, em o nome precioso de Jesus, que reina e vive e que está em nós e está provando a sua presença na vida de pessoas agora. E por isso, Paizinho, eu quero te agradecer antecipadamente, porque pessoas estão sendo curadas agora, porque pessoas estão sendo tocadas não só aqui nessa igreja, mas onde estão agora. Eu te louvo porque pessoas estão sendo tocadas através desse vídeo diante da internet. Eu te louvo, Senhor, pelo teu Espírito estar atuando agora diante de quem está nos vendo pela internet. Eu peço a tua bênção sobre todos agora, em o nome de Jesus o Cristo, que vive e reina sobre tudo e sobre todos,
para todos sempre. Amém. Amém.